tem 21 anos, vai tirar o título de eleitor agora, né? Sim. E aí, tá na expectativa para outubro? O que te fez conscientizar para que neste ano você faça, então, né, a sua missão como um cidadão? Tirar o Bolsonaro da presidência. Ontem encerrou-se o prazo para tirar o título de eleitor. O TSE informou aqui que o Brasil ganhou mais de 2 milhões de jovens eleitores de janeiro a abril desse ano. Então, aquela campanha para que os jovens participassem e tal, ela foi muito bem sucedida. Bem, eu vou para o assunto principal de hoje, que é uma matéria da agência Reuters, né, a maior agência de notícias do mundo. E essa matéria que está no site da Reuters Internacional, os repórteres, né, da Reuters em Washington conversaram com pessoas dentro da CIA que disseram o que aconteceu na reunião no meio do ano passado, quando o chefe da CIA, né, o William Burns, despencou aqui no Brasil de maneira surpreendente e não esperada, né? Eles até usam esse termo aqui na reportagem, né? His unannounced trip, né? A sua viagem inesperada para cá. E aí ele teve essa reunião com Luiz Eduardo Ramos, General Heleno, Bolsonaro também participou. E agora essa alta fonte na CIA passou a informação para a Reuters de que um dos principais assuntos tratados nessa reunião foi realmente que o Bolsonaro, uma mensagem para o Bolsonaro, que ele pare de atacar o sistema eleitoral, indicando que os Estados Unidos não vão aceitar um golpe, né, aqui no Brasil. Bem, a opinião dos Estados Unidos atrapalha um golpe do Bozo, mas não impede. Basta dizer que os Estados Unidos não ganharam nenhuma até agora com o Bozo. O Bozo permitiu que as empresas chinesas participassem do 5G. O Bozo agora apoiou o Putin na guerra da Ucrânia. Lembrando também que o Bozo acusou o Biden de ter fraudado as eleições nos Estados Unidos, né? Então, assim, a relação entre Brasil e Estados Unidos nesse momento é péssima. Mas, por outro lado, a influência também que os Estados Unidos têm no Brasil tem certas limitações. Então, vamos ver. Hoje, por exemplo, já tinha um aliado do Bozo já falando que vai ter golpe, que vão fechar o TSE se o TSE não cumprir um prazo de sei lá o que. Ele inventou um prazo, ele inventou falhas que não existem. Então ele disse assim que o TSE tem que corrigir as falhas dentro de um prazo, senão os militares vão fechar o TSE. E assim, não existem as falhas que ele está falando, isso é inventado. Não existe esse prazo também pela lei. Quem define regra sobre eleição não é casa da mãe Joana, não. Eleição, até um ano antes da eleição, você pode mudar a lei, a regra lá no Congresso Nacional. E eles tentaram mudar, só que eles perderam a votação. Você se lembra daquela votação lá do voto impresso? Eles não conseguiram vencer nem na Câmara dos Deputados, não chegou nem no Senado, né? E a lei eleitoral, né, fala o seguinte: as leis que alteram o processo eleitoral não se aplicam às eleições que ocorram até um ano de sua vigência. Então, o limite para se mudar a regra sobre a eleição é um ano. Isso aí que ele está fazendo é crime, né? Ele é um bandido, esse cara, né? O que ele está fazendo é crime. Chama Coronel Tadeu, ele é deputado, e a Procuradoria-Geral da República deveria olhar o que ele está dizendo, tá? Porque isso aí é crime contra a ordem constitucional lá, que era da Lei de Segurança Nacional, agora entrou para o Código Penal. Esse cara tem que ser processado criminalmente por essa fala dele. E aí, para que isso seja feito, eles têm que abrir a caixa de Pandora de tudo quanto é jeito, que ninguém entra lá, somente eles. E as Forças Armadas, elas estão ali praticamente de plantão, né, esperando as ações do TSE, porque nós estamos aí a 152 dias da eleição, né, se eu não me engano, essa é a conta de hoje, 152 dias. Então é muito pouco tempo para eles agirem com extrema rapidez, porque senão deve haver alguma interferência um pouco mais contundente das Forças Armadas nesse processo eleitoral. Ou seja, é golpe seco, não tem nem discussão, né? Forças Armadas não tem atribuição constitucional de mexer com a eleição, de apuração de votos. Até coloquei ontem aqui a fala do general Santos Cruz, mas não precisa do general Santos Cruz falar isso. Isso aí é óbvio, né? A gente tem um tribunal eleitoral, quem mexe com a eleição é esse tribunal, e quem define as regras é o Congresso. Esse cara aí, isso que ele está colocando não existe, simplesmente é golpe puro e simples. Agora, vocês vejam como que as instituições brasileiras estão em estado de putrefação, né? Tempos atrás, em qualquer país do mundo, né, uma declaração de um deputado chamando um golpe de Estado desse jeito, isso evidentemente é um motivo para prisão em flagrante.
E o sujeito falou isso ontem, já tem mais de 24 horas que a coisa tá no ar, e ninguém nem sabe, ninguém deu nem atenção para a fala dele. Então vocês vejam como que já se banalizou, né, a questão do golpe de Estado. Então eu fecho esse vídeo, por enquanto, aqui com a fala lá do general Santos Cruz, para quem não viu, e a gente volta mais tarde com mais vídeos para a página. Tentar arrastar a Força Armada, como nós tivemos aquele discurso na frente do QG do Exército, agora tentar dizer que Força Armada vai fazer uma apuração paralela das eleições, coisa que não tem cabimento. O responsável pelas eleições é o TSE. A sociedade brasileira tem no meio civil todos os recursos, na Polícia Federal, nas universidades, vários institutos de tecnologia, tudo isso para fazer. Não é o caso de colocar a Força Armada dentro de um processo que a gente está vendo que está radicalizado, que está sendo explorado politicamente.